o texto em mãos, nós vamos abrir na página 29, lição 2, hermenêutica na prática. Vamos colocar a mão na massa, vamos pegar a Bíblia, manuseá-la, vamos começar a se familiarizar com a palavra de Deus e, sobretudo, entendê-la e, por sua vez, internalizá-la, isto é, colocar em nosso coração. E na página 30 começa o assunto propriamente dito, hermenêutica na prática. A gente já viu em algum momento sobre alguns aspectos históricos, culturais. Já vimos também sobre a definição, a importância da hermenêutica. Mas agora vamos falar sobre a Bíblia como o teor, o conteúdo. Vamos então nos referir ao versículo. Quando a gente pega a Bíblia para estudar ou para ler, ou até mesmo para pregar, para ensinar, a gente tem uma tendência de escolher um versículo. Eu não sei qual é a motivação ou o que leva você a escolher o versículo, mas na minha experiência cristã, eu tenho a impressão de que não sou eu que escolho o versículo, mas o versículo que me escolhe. É como se ele estivesse pulando, saltitando, dizendo: pregue sobre mim. Eu quero dizer com esta historieta, ou com essa ilustração, é de que quanto mais você lê a Bíblia, vai lendo, meditando, aquele assunto, e de uma forma específica, o versículo solta, vou dizer assim, das páginas e fica assim, pregue-me, ou seja, esta é a sensação ou a impressão que eu tenho. Naturalmente, não vai ser assim com todo mundo, porque eu não quero fazer da minha experiência uma regra. Mas uma coisa é certa: se você tem uma vida de oração, uma vida de leitura, de maneira sistemática, você vai ter maiores condições de ter mais sensibilidade, até mesmo à voz do Espírito, orando a Deus, pedindo um versículo ou um texto para a pregação, quando não, para fazer uma palestra ou ainda ensinar. Tudo isto é importante porque, às vezes, a pessoa deixa para a última hora achando que, no exato momento que você estiver no evento, Deus vai agir no improviso. Gente, o improviso nunca é bom. E até mesmo aquilo que a gente chama de improviso, na verdade, não é. Suponhamos que eu seja chamado para visitar uma igreja. Eu sou convidado por alguém. E eu vou lá, acompanho, e de repente um colega pastor chega assim: olha, nós temos aqui o pastor Gustavo, gostaríamos de ouvi-lo. Ele vai pregar ou vai trazer a mensagem de Deus nesta noite. Olha só, eu não estava esperando aquele convite. Eu não estava esperando de pregar naquele exato momento e, de repente, eu me encontro naquela situação. O que fazer? Pregar ou não pregar? Eu prego. Eu pego um texto, eu vou desenvolver o assunto, vai ter um título, mas tudo isso, por melhor que seja, é resultado de um acúmulo de materiais, porque são anos e anos estudando a palavra de Deus, são anos e anos pregando, e quanto mais prática nós tivermos na exposição da palavra de Deus, mais, vou dizer assim, entre aspas, facilidade nós vamos ter para pregar. Ainda assim, vai bater aquele temor e tremor, porque todo mundo que prega automaticamente vai ter aquele nervosismo que é comum a todo ser humano. Isso acontece comigo até o dia de hoje. Vou fazer 15 anos de ministério pastoral em abril, mas ainda assim, todas as vezes que subo ao púlpito ou prego nos lares, nos cultos ao ar livre, nas ruas, eu ainda sinto aquele nervosismo, porque eu estou levando uma mensagem que não é minha.
Eu estou levando a palavra de Deus. Eis o privilégio, mas também ao lado, atrelado, a grande responsabilidade. Eu digo isto porque nós temos que fazer o quê? Pegar um versículo e ler dentro de um contexto, que é um recorte. Cada parágrafo vai ter uma unidade de pensamento. A gente precisa ler não apenas o versículo de uma forma estanque, como se ele estivesse ali isolado. Nós temos que considerar o que vem antes e depois do versículo. É isto que a gente precisa fazer. É preciso observar várias coisas. Por exemplo, observe o verbo. Como assim observar o verbo? Porque o verbo exprime ação. Vou dar uma dica aí para vocês. E você lê assim. E Jesus viu. Aí você faz a pergunta: ele viu o quê? O que que Jesus viu? O verbo ver. Porque, como eu disse, o verbo exprime ou expressa uma ação. Aí o texto prossegue: ele viu uma multidão faminta. E qual foi a consequência de Jesus ver aquela multidão faminta? Diz o texto: ele teve compaixão. Percebeu que, se você prestar atenção no verbo ou nos verbos que expressa uma ação, pode lhe ajudar a desenvolver não apenas um sermão, mas a compreender melhor o texto no seu contexto. Além do versículo e contexto que você precisa observar, você precisa fazer algumas perguntas ao texto. Fazer perguntas ao texto, mas buscar as respostas no mesmo texto. Não é inventar respostas. Não é dizer eu acho isso ou eu acho aquilo. O que eu acho, o que o Gustavo acha, não importa para ninguém, não tem nenhum valor, por mais sincero que eu seja na atitude diante de Deus em relação à palavra dele. Agora, o que importa é o que a Bíblia diz. Aí a gente faz perguntas certas. Quem escreveu? Ah, foi o apóstolo Paulo. Ele se considerava como um popstar, uma figuraça, uma pessoa muito, muito importante? Não, ele se colocava como servo de Cristo Jesus. Ele se chama de doulos, ou seja, escravo. É mais do que um servo. Não é alguém tipo um garçom, um serviçal, ou alguém que trabalha num serviço de limpeza, que são auxiliares gerais, nada disto. Ele se coloca como um escravo de Jesus. A palavra ali é doulos, isto é, escravo. E escravo, a gente aprende que não tem vontade. O escravo não tinha vontade. Ele só tinha uma vontade, ou seja, um dever, fazer a vontade do seu Senhor. Ao mesmo tempo, quando ele fala que ele é escravo de Jesus, ou escravo de Deus, ele está dizendo assim: eu não tenho vontade própria e eu só faço a vontade de Deus. É isto que a gente precisa aprender com o texto bíblico, porque a informação está justamente ali. A gente precisa também entender não apenas quem é que escreveu e fazer algumas perguntas, como estas que eu já citei, mas saber o objetivo. Qual é o objetivo? Vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar a Bíblia e fazer a leitura na, na, na carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 3, conforme o livro, na página 33, está nos dando o exemplo, capítulo 3 de Romanos, vou aguardar você abrir a sua Bíblia. E a gente vai acompanhar a leitura. Nesse capítulo 3 de Romanos, o que vai estar escrito? Do versículo 1 até o 8. Vejamos bem. Então, que vantagem tem um judeu no qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, se alguns forem fiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado.
Mas, se a nossa justiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto para aplicar sua ira? Estou usando critérios humanos? De modo nenhum. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Mas se é para a glória de Deus, a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, porque ainda sou julgado como pecador. E por que não dizemos, como alguns afirmam, com calúnia, que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação destes é merecida. Observe que ele coloca isto aqui para corrigir distorções do ensino a respeito da mensagem do Evangelho e da justificação do homem pela fé. É isto que Paulo está falando aqui no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Isso depois de já ter advertido os judeus sobre o conceito errado que eles tinham acerca da circuncisão. Porque antes disto, no capítulo anterior, capítulo 2, portanto, versículo 28, o que ele vai dizer? 28 e 29. Porque judeu não é quem o é exteriormente, nem é circunciso quem o é apenas no exterior, na carne, mas judeu é quem é no interior, e circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito de Deus, ou Espírito Santo, não pela letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aí a gente começa a entender o objetivo da carta e ver a importância da interpretação, isto é, da hermenêutica, para obter uma resposta bíblica. Se a gente ler capítulo 3, versículo 1 até o 8, como a gente já fez aqui, e deixar de ler o capítulo 2 inteiro, e especificamente capítulo 2, versículo 28 e 29, a gente vai ficar confuso, um tanto perdido. Essa é a razão de ter um curso como este, para incentivar, encorajar você a perseguir esse propósito. Vai correndo atrás desse propósito para quê? Para que você haja de uma forma comprometida com o Senhor, com a sua palavra, e venha obter mais e mais da palavra do Senhor através não apenas de uma leitura sistemática, mas também através de um método de interpretação. Nós temos muitos exemplos neste capítulo 2, que é a lição de número 2. Vai até, para você ter uma ideia, até a página 48. E eu vou deixar aqui a sugestão para você que tem um livro, fazer o seguinte: você vai ler toda a lição do número 2 e na parte final vai ter uma atividade e você vai fazer o quê? Uma atividade, alguns exercícios, a fim de que você venha memorizar. Porque o objetivo não é estudar por estudar, é estudar para aprender algo que vale a pena e que faz sentido existencial. O que você deseja pregar a palavra corretamente, ensinar adequadamente, requer princípios de interpretação. Faça a atividade da página 49 e você vai obter muito mais assimilação, porque não é somente ouvir uma explicação, é você exercitar, é você praticar, colocar em prática aquilo que você leu, ouviu e, por sua vez, internalizar, fazendo com que esse conhecimento adquirido depois não venha escapar das suas mãos, venha se evaporar, mas não. Esse conhecimento, uma vez adquirido, jamais se perde. E uma dica: tudo que você aprender concernente à palavra de Deus, o que você faz para fixar cada vez mais e mais? Você passa adiante, comenta com suas próprias palavras o que você entendeu, as descobertas que foram feitas, porque assim você vai realmente transferir conhecimento.
algo que você aprendeu, mas que você não quer reter, e muito menos deter esse conhecimento, mas quer repassar adiante, porque se foi importante para a sua vida, por que não compartilhar com outra pessoa? Mas fazendo assim, o maior beneficiado, primeiramente, não é o outro, é você. Porque quando a gente fala, a gente repete, a gente explica, fala com outra pessoa, a gente vai aprendendo mais e mais, e isso ajuda na nossa fixação, na nossa mente, mas também quando a gente guarda em nosso coração. Que estas palavras possam ajudar você no sentido de incentivar, de encorajar e fazendo crer que é realmente útil, porque a gente vai lidar com nada mais, nada menos do que a palavra de Deus.